Somos da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, do curso de licenciatura segundo semestre de 2020, grupo 4N1, Polo Itapevi. Integrantes: Crispina Soares Pedreira, Edneia da Silva Lopes Bosco e eu, Thalita Catelani. Apresentam projeto de incentivo e valorização da diversidade étnico-racial, com o objetivo de combater o racismo e promover a formação da identidade racial dos alunos, com o tema Diversidade étnico-racial na educação infantil. O projeto foi pensado em alunos do ensino infantil, porque entende-se que é na infância que as questões étnicos-raciais apresentam os primeiros sinais, surgindo os sinais de rejeição e discriminação disfarçada de brincadeiras. Com isso, o racismo mostra sua face em situações simples do cotidiano, mesmo nessa etapa da vida que prevalece a ideia de que todos são iguais. Assim, as crianças deparam-se com uma realidade inesperada, descobrem ser diferente. E o que isto significa? O grupo pesquisou e analisou os problemas étnicos raciais nos dias atuais e identificou que o racismo é um problema recorrente na sociedade e nas escolas brasileiras. Partindo-se dessa premissa, foi elaborada uma pesquisa de campo com alguns educadores, sendo discutida a diversidade étnico-racial e a forma como ela é trabalhada na escola. E foi constatado que o preconceito e a discriminação estão presentes no cotidiano escolar, sendo grande inimigo do processo de ensino e da aprendizagem. Os relatos das experiências dos entrevistados evidenciam a veracidade da problemática abordada pelo grupo neste projeto integrador. Os relatos das experiências foram que a maior parte dos professores negam a existência de racismo na escola. Apesar da educação para as relações étnicos-raciais estar inserida no currículo da cidade de São Paulo, não é um assunto abordado com frequência como deveria, apenas por meio de algumas leituras e às vezes em projetos ou sequências didáticas. Somente alguns professores abordam a questão racial. Infelizmente, é um assunto abordado superficialmente pelas turmas em projetos. Infelizmente, não é uma temática aprofundada pelas escolas. Ainda é abordada de forma muito superficial. O grande problema é que, na verdade, falta informação adequada aos professores. Com os relatos dos educadores, fica evidente que os problemas no ensino e na aprendizagem, referente ao tema abordado, são muitas vezes falhas na metodologia de ensino e no processo de formação dos educadores pela diretoria de ensino. A ênfase deste projeto foi na valorização da cultura africana e suas contribuições para a cultura brasileira, buscando combater o racismo em suas diferentes facetas. O termo raça, apesar dos diferentes estudos realizados ao longo dos anos, principalmente os elaborados pelas ciências sociais, ainda é objeto de muita polêmica. Contudo, a injúria racial, o racismo no Brasil, ocorre não apenas por questões de cunhos culturais, devido às diferentes etnias que dão origem ao povo brasileiro. Se dá especialmente nas descrições fenotípicas dos indivíduos. Portanto, a aparência física é atrelada a características socialmente apontadas, que infelizmente faz distinção entre os povos e estabelece relação de superioridade e inferioridade. O educador Paulo Freire, em seu livro Pedagogia da Autonomia, diz: qualquer discriminação é imoral, e lutar contra ela é um dever por mais que se reconheça a força dos condicionamentos a enfrentar. A Constituição Federal, em seu artigo 227, e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos proíbe atitudes de cunho discriminatório por motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento
e qualquer outra condição social. Ao mesmo tempo, reafirma a igualdade e proteção a todos perante a lei, tendo como base os processos de ensino e aprendizagem e as relações que se estabelecem entre o ato de ensinar e o ato de aprender, e com uma visão geral de todos esses fatores e de uma pesquisa mista, qualitativa e quantitativa, o grupo decidiu buscar uma forma de suscitar o respeito e a valorização da diversidade étnico-racial. Resultamos como embasamento um projeto de contação de história e declamação de poesia, onde o aluno irá ouvir uma história sobre raças e etnias que deram origem ao povo brasileiro, e especialmente do povo africano e indígena, que são as principais vítimas de preconceito e discriminação em nosso país. Ou eles também podem escolher ouvir a declamação de uma poesia sobre diversidade racial. E após ouvir, discutem com os colegas de classe e compartilham com os familiares os conhecimentos adquiridos sobre determinada história ou poesia. E assim, se cria o efeito cascata no processo de transmissão da temática de forma prática e simples. Se esse estilo de transmitir os ensinamentos sobre a importância do respeito e da diferença ocorrer de forma permanente na escola, estaremos contribuindo com o combate ao racismo e principalmente com a construção da identidade étnico-racial. A contação de história tem um papel fundamental na ampliação das culturas. Igualmente, o ato de ouvir coopera com a ampliação do pensamento crítico das crianças. Declamar poesia é brincar com palavras e, com ela, aprender e ensinar, sendo uma atividade vital para o desenvolvimento das crianças. O poeta Carlos Drummond de Andrade afirmou: as crianças são poetas da natureza. O poeta faz uma explicação sensata sobre o que é ser criança, fazer das palavras brinquedo, divertir-se com as sonoridades, significados e ritmos daquilo que dizemos. Assim, nada melhor que poesia para incentivar a leitura e combater o racismo e seus subprodutos de forma lúdica, criativa e divertida. Por isso, é fundamental despertar nas crianças o ato de ouvir e realizar uma análise reflexiva e crítica comprometida com a ação. Diante da importância social e cultural do tema, e por assim como Freire acreditava no dever como educador e cidadão de lutar contra as diferentes formas de discriminação existentes na sociedade, para concluir, o grupo escolheu a poesia Diversidade do poeta Braulio Bessa, para demonstrar na prática o desenvolvimento do projeto idealizado. Sobre diversidade, eu disse: seja menos preconceito, seja mais amor no peito, seja amor, seja muito amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. A quem nasceu para julgar e a quem nasceu para amar. E é tão simples entender em qual lado a gente está. E o lado certo é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. O amor, meu povo, o amor é a própria cura, remédio para qualquer mal. Cura o amado e quem ama, o diferente e o igual. Talvez seja essa a verdade, que é pela anormalidade que todo amor é normal. Não é estranho ser negro, estranho é ser racista. Não é estranho ser pobre, estranho é ser elitista. O índio não é estranho, estranho é o desmatamento. Estranho é ser rico em grana e pobre de sentimento. Não é estranho ser gay, estranho é ser homofóbico. Nem meu sotaque é estranho, estranho é ser xenofóbico. Meu corpo não é estranho, estranho é a escravidão que aprisiona seus olhos nas grades de um padrão. Minha fé não é estranha. Estranho é a acusação que acusa inclusive quem não tem religião. O mundo sim é estranho. Com tanta diversidade, ainda não aprendeu a viver em igualdade. Entender que nós estamos percorrendo a mesma estrada, pretos, brancos, coloridos, em uma só caminhada. Não carece de divisão por raça, religião, nem por sotaque. Oxente. Seja homem ou mulher, você só é o que é por também ser diferente. Por isso, minha poesia
que sai aqui do meu peito diz a ti que a diferença nunca foi nenhum defeito. Eu reforço esse clamor: se não der para ser amor, que seja ao menos respeito.